tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo, não tem dó. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde divulgou um levantamento que deixou pais e especialistas em estado de alerta. A saúde mental dos jovens brasileiros não vai bem. Entre os anos de 2015 e 2018, os procedimentos ambulatoriais e as internações no SUS relacionados à depressão juvenil cresceram 115%, chegando a mais de 121 mil casos. Entre 2011 e 2018, foram notificados também nas unidades públicas de saúde quase 340 mil casos de violência autoprovocada, que é quando o adolescente fere o próprio corpo. Desse total, 33% foram classificados como tentativa de suicídio e 30% dos pacientes atendidos eram estudantes. Os números foram divulgados em setembro, durante o lançamento da campanha Se Liga, Dê um Like na Vida, que tem como objetivo trazer o jovem para a realidade e desmistificar a vida virtual. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, relacionou os dados ao excesso de exposição da juventude na internet. Houve também aumento da procura por tratamento psiquiátrico na rede pública. Este é um ponto positivo. Para muitos, a depressão é frescura, mimimi, rebeldia ou coisa de criança. Mas a doença é séria e precisa ser tratada. Depressão na adolescência é o tema desta noite do Todas as Coisas, que está começando. Olá, Camila. Oi, Suzete. Boa noite para você aí de casa que está acompanhando a gente. Bom, e para nos ajudar nesse tema, a gente convidou a psicopedagoga e terapeuta de família, Fabiola Esperandio. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, de volta ao nosso programa. Muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente também recebe a psicanalista e psicóloga clínica especialista em problemas do desenvolvimento da infância e da adolescência, Marcela Reich. Obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada pelo convite, espero colaborar. E aqui ao meu lado também está de volta ao Todas as Coisas o psiquiatra Marcelo Caixeta. Obrigada, Marcelo, de volta aqui. Eu que agradeço. Você aí de casa pode participar com a gente, mandando sua pergunta, seu relato de vida, pelo 3201-7704. A gente também está ao vivo pelo Facebook. A gente já abre o programa com um VT. Vista por muitos como coisa de adolescente, a depressão em jovens pode passar despercebida e até ser ignorada. Quem tem pessoas na faixa etária dos 10 aos 24 anos de idade deve ficar atento aos sintomas. Em caso de necessidade, a melhor saída é buscar o atendimento profissional. A doença atinge cerca de 12 milhões de brasileiros e cada vez mais os adolescentes. Os sintomas da depressão entre os mais jovens podem ser diferentes e, por isso, de difícil diagnóstico. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, a depressão é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade. E o número de pessoas que sofrem com transtornos mentais nesta faixa etária chega a 15%. A depressão pode interferir fortemente no desenvolvimento dos adolescentes. Esse período de transição, em geral, é estressante. Estas dificuldades emocionais, o isolamento típico, as mudanças hormonais e até mesmo certa tristeza e rebeldia podem confundir pais e professores com relação aos sinais da depressão. Um verdadeiro risco à vida. A melhor saída é buscar a ajuda de profissionais. Doutor Marcelo, eu quero começar com o senhor. Independente dos dados, dos números que divergem em algumas, se a gente fizer alguma pesquisa aí, os casos de depressão na adolescência, pelo menos visivelmente, esses casos aumentaram. O senhor concorda? Concordo. E concordo. Há uma razão? Olha, há muitas, né? Há muitas, assim. Então, você tem, por exemplo, hoje as crianças, os adolescentes, eles têm menos exercício físico, fazem menos exercício físico. O exercício físico ele é um protetivo sobre depressão, sobre transtorno de humor de um modo geral. Eles pegam menos sol, então eles têm menos vitamina D, também é outro problema. Fazem pouco exercício, aí o turnover da tireoide, que é uma glândula, também se prejudica, dá problema. Eles têm poucas ocupações, assim, antigamente os adolescentes eles eram mais responsabilizados, tinham mais obrigações, tinham de cumprir determinadas coisas,
E hoje não, né? Hoje eles ficam meio fazendo aquele clube ali da Luluzinha ou do Peter Pan, e eles ficam se estimulando em coisas, vamos dizer, coisas erradas, né? Se cortar apologia de terror e cultos de coisas, alternativas, assim. Isso aí é outro fator também, né? E uma coisa também que piora muito hoje a depressão é o maltratamento, entendeu? Hoje, assim, a gente sofre, inclusive, de um paradoxo. Quanto mais você trata a depressão hoje, mais coisas graves estão acontecendo com a depressão. Por que está acontecendo isso? Porque, infelizmente, os profissionais não são muito preparados para o tratamento da depressão. Se você trata um adolescente, um púbere, se você o trata mal, você pode precipitar suicídio. Você pode precipitar a automutilação. Então, essa é uma das causas muito frequentes da piora da depressão. É uma coisa, quanto mais você dá assistência, mais aumenta os números aí de consulta e tudo, mais casos graves acontecem. Porque, por exemplo, você vai num médico, um clínico geral, sei lá, ou num médico que não é especialista. Chega um paciente com depressão, ele dá um antidepressivo para o paciente. Aquele antidepressivo, ele pode precipitar suicídio. Se ele for mal indicado de modo, entendeu? Porque é bem complexa a situação. A questão é que ainda há um preconceito muito grande em relação à procura pelo médico especialista, o que deve tratar a depressão, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, vou levar meu filho no neurologista, porque ele acha que o psiquiatra é médico de doido. Mas eu queria saber da Marcela o seguinte, Marcela, quando chega um paciente, quando um paciente chega a procurar uma ajuda de um psicólogo, em que, mais ou menos, uma média, em que estado essa criança ou esse adolescente está? Por que eu pergunto isso? Porque muitas vezes os sintomas passam despercebidos. E aí, quando a situação já está muito clara, que os pais procuram ajuda, ou do pediatra ou o médico próximo à família e também de um psicólogo. Como essas crianças e adolescentes chegam? Olha, isso tem uma matiz muito ampla, porque chegam em relação ao aspecto depressivo. Chegam desde crianças que não vêm com a queixa de depressão, mas que estão depressivas, com outro tipo de sintomatologia, do tipo nota ruim em escola. Eu não quero generalizar, tá? Porque, como psicanalista, eu gosto de falar pautada da singularidade, mas num campo mais geral, desde isso, um problema escolar, ou uma inapetência, fica sem fome, ou um isolamento excessivo, ou até uma euforia, um excesso em todas as áreas, sabe? Sintomas mais eufóricos, de festa, de alegria, etc. e tal, mas que está mascarando alguma coisa nesse sentido. Até crianças totalmente fora do laço social, a ponto de não darem conta de saírem para a rua. E numa idade cada vez mais precoce. Porque, parece que é fácil falar de adolescência problemática, mas a gente vê crianças pré-adolescentes, ou até mesmo na infância, já apresentando esse tipo de Qual que é sintoma. A adolescência hoje? É de 9 a 24, é isso? Pois é, eu não sou a melhor para falar isso, mas acredito desde 10 anos, sabe, hoje doutor? a organização fala bem. Acredito que hoje em dia a OMS deve falar em torno de 9, 10 anos de idade. Mas eu acho que a adolescência é um fenômeno para além da cronologia. Eu acho que a adolescência ela se caracteriza por fenômenos psíquicos que estão aquém da possibilidade da gente falar da idade, porque a gente tem adolescentes aí de 30 anos, cá entre nós, e outros, crianças, às vezes de 9, que já estão na adolescência, outros de 12, que ainda estão numa outra perspectiva, senão a gente fica muito na referencial da puberdade, que é diferente da adolescência. E por que está cada vez mais cedo apresentando? Por conta, a adolescência, eu entendo que é um fenômeno social. A adolescência não existia enquanto estatuto. A adolescência é um fenômeno recente, do século XIX, XVIII, XIX para cá, que a gente estabeleceu esse estatuto do adolescente. Por que a doença tem atingido cada vez com menor idade? Eu tenho algumas hipóteses em relação a isso. São várias, mas eu vou dizer uma delas. Eu acho que as crianças estão com uma demanda. Eu disse que eu entendo que a adolescência
ela é um efeito do social. O adolescente, ele recebe e dá notícias do que está acontecendo no mundo. Então, ele é mais ou menos, é como se fosse um mata-borrão e, ao mesmo tempo, dissesse o que está acontecendo. E tem um efeito de uma cobrança de resultado muito grande desses adolescentes em todos os sentidos. Tanto do ponto de vista escolar, e eu não estou falando só de uma classe média alta que tem condição de pagar uma boa escola para o filho. Mas eu já escutei de pais de meninos de, sei lá, 7 anos, 6 anos, vou pôr meu filho numa escola boa para ele passar no vestibular na USP em medicina. Isso eu escutei, com 7 anos de idade. Então, quer dizer, você vê que isso aí já vai dando uma carga, uma cobrança, excesso de atividades não lúdicas, mas que gerem resultado. Meu filho precisa ter um bom desempenho. Com isso que você está colocando e que o doutor colocou, a gente mais ou menos começa a traçar um perfil aí da criança e do adolescente especificamente, que pode vir a ter depressão. Aí, Fabiola, a gente entra com a escola, que hoje virou talvez o principal aliado nessa luta para se descobrir quanto mais cedo a criança que apresenta algum problema. A doutora falou, Marcela colocou a questão de um baixo rendimento escolar, que pode ser por várias razões, mas é um gatilho, é um ponto para se ficar atento? Não só o baixo rendimento escolar, mas a própria socialização, né? Ele se relaciona de uma forma diferente. Eu tive a oportunidade de participar do Congresso Internacional sobre Escarificações e Suicídios na Adolescência. E assim, o que mais nós escutamos lá tem muito a ver com o que o Dr. Marcelo falou na questão de inserir os adolescentes no esporte, em ações sociais, né, de ocupar esse adolescente também com a ludicidade, né, porque hoje ele tem uma agenda muito cheia, mas nem sempre tão prazerosa, uma agenda às vezes muito cobrativa, né, onde as famílias querem também se realizar através dessas crianças. Então, a criança e o adolescente, eles não estão sendo respeitados na sua fase. Então, como eles adquirem hoje, através do acesso mais fácil à informação, né, eles têm um vocabulário mais rebuscado, eles sabem falar um pouco mais sobre tudo, a família olha para essa criança e para esse adolescente sempre puxando para uma idade acima da que ele tem, não respeitando a idade que ele está. Então, a criança precisa ser criança, o adolescente precisa ser adolescente, estão adultizando muito cedo, né? Então, na escola, a gente percebe isso. O movimento da criança tem muito a ver com o movimento familiar, né? Então, nós estamos treinando os nossos profissionais, estamos buscando recursos de conhecimento para que os professores, inspetores, as pessoas que caminham pela escola, que também participam dessa educação, treinem esse olhar para detectar essa mudança de comportamento, de repente gera uma apatia, uma criança ou um adolescente que está apático ou eufórico, ou que tem uma compulsão alimentar, né? As próprias cantineiras nos avisam quando tem uma compulsão ou deixa de alimentar. O que está por trás disso? Ouvindo muitos adolescentes na escola, a gente vê essa mochila pesada que eles têm carregado, né? Então, assim, quando as crianças hoje, todos nós precisamos do sentimento de pertencimento. E fazer as tarefas de casa junto com a família, como ajudar a arrumar uma casa, a fazer um almoço, gera sentimento de pertencimento. E hoje as famílias se culpam tanto pela sua ausência que acabam poupando muito as crianças de tudo. Ela já estuda muito, ela já faz o cursinho, ela faz isso, vai poupando. E não entende que isso gera uma mensagem de isolamento, uma mensagem de não necessidade. E nós precisamos nos sentir útil. É interessante porque a gente colocou aqui duas situações. O doutor Marcelo colocou na questão física e vocês colocaram a questão ambiental, social, aquilo que vem de fora. Mas eu fico pensando o seguinte, esses dois aspectos podem levar à depressão. Mas existe um fator genético aí, porque eu quero saber se existe, é uma pergunta, porque algumas crianças que passam por essas situações não tem depressão, o adolescente não vai desenvolver a doença. É forte o peso genético? Depende, depende de como que você classifica o problema.
se o problema é uma doença ou se o problema é alguma coisa natural da infância. Então, por exemplo, é muito comum você ter criança hiperativa, de 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio. Às vezes a mãe chega e tal, meu filho de 3 anos e meio hiperativo. Pode ser hiperativo, mas pode ser uma hiperatividade normal da infância. Existe isso, depois ele melhora. Isso é normal, é fisiológico. Às vezes a mãe chega com a história de tique. A criança está com tique, ela está com tique, está com gagueira, ela está com coisas obsessivas, fica pulando, pulando aquele... Vai andando na calçada, fica pulando, fica... A criança pede para a mãe, limpa o beijo, deu beijo, não, limpa. Quer dizer, isso também é natural, a obsessividade da infância. Assim como na adolescência é natural que o adolescente fique um pouco mais macambuzo, um pouco mais agressivo, um pouco mais, às vezes, preguiçoso. Tudo isso é normal, às vezes. Né? Agora, tem famílias que amplificam isso. Tem famílias que têm problemas familiares que vão amplificar isso. Esses sintomas que são fisiológicos. Isso é uma coisa. Outra coisa é a doença. Aí já é diferente. Quando a doença, aí você hoje, inclusive, não fala mais muito em depressão. Até as classificações estão mudando. Elas estão falando de transtorno de desregulação do humor. Porque quando você tem uma criança com transtorno de humor, muitas vezes ela não manifesta só com depressão. Pelo contrário, às vezes a depressão é um sintoma menos comum. Ela vai manifestar com irritabilidade, às vezes com hiperatividade. Uma criança que era até quietinha, mas 6 anos, ela começa a ficar hiperativa. Explosividade intermitente, ela começa a dar birras homéricas, começa a quebrar as coisas, começa a ter a queda no rendimento escolar, começa a ter muito choro, né? Às vezes começa a ter distúrbio de conduta, sair de casa, fazer delinquência. Então, na verdade, o transtorno de humor, ele pega uma gama ampla de problemas. E o transtorno de humor, a característica dele é que ele acontece nas melhores famílias, entendeu? Ele não depende tanto de família. É claro que uma família ruim, disfuncional, o transtorno de humor nela vai ser bem pior. Vai ser bem mais grave. A criança, às vezes, o adolescente vai para as drogas, vai para a prostituição, vai para o crack, sei lá. Né? Bem mais grave. Mas, então você tem que separar essas duas coisas. Mas uma família onde os pais tiveram depressão ou têm depressão, a possibilidade da criança é bem maior. É bem maior. É bem maior. Então isso aí não depende muito da disfunção familiar, entendeu? Uma das características da doença, assim, porque isso é uma coisa importante para o telespectador, é entender o que é doença e o que não é doença, né? Então, uma das características da doença é aquela família que os pais são bons, são funcionais, o pai é presente, coloca limite, a mãe é amorosa, a família é funcional e está tendo aquela criança com aquele problema. Então, isso é um dos indícios de que aquele problema pode ser o quê? Biológico, né? Que ele não é derivado de uma disfunção familiar. Essa é uma das características. Tem outras que depois a gente pode falar mais no decorrer do programa. Tá bom. A gente vai chamar nosso primeiro intervalo. Você pode participar mandando a sua pergunta ou a sua opinião sobre esse tema através do nosso WhatsApp que está aí na tela. A gente volta já já. Não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças, bicho de 7 cabeças.